Tiago capítulo 5, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Antes de começar a ler o texto, eu queria dizer desde já que riquezas, prosperidade, a princípio são bênçãos de Deus. Não há nenhum pecado em ser rico ou próspero. Não há nenhum pecado em trabalhar e desejar ter um bom sustento, ter uma boa casa, um bom emprego. Isso não é pecado. O problema é quando a riqueza, a prosperidade ou a melhoria de vida, ela é buscada sem a bênção de Deus. E aí ela se torna o fim em si mesmo, e nós deixamos de amar a Deus e ao próximo e passamos a amar as riquezas. Provérbio 10:22 vai dizer: a bênção do Senhor prospera, e com ela não traz desgosto. Então o problema é esse: é amar a riqueza ou buscar a riqueza e a prosperidade de forma desenfreada, de maneira que deixemos de amar a Deus e ao próximo e passemos a amar apenas a grana. 1 Timóteo, no capítulo 6, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vê que ele diz que é o amor ao dinheiro e não ter dinheiro. 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, quando isso acontece, o homem deixa de servir a Deus e amar ao próximo e se transforma em servo do dinheiro, em servo da prosperidade. Como eu disse, infelizmente, em algumas igrejas evangélicas, a prosperidade tem sido pregada e ensinada a qualquer custo. Mas não é isso que a gente aprende. Porque quando nos tornamos servos do dinheiro, nos tornamos amigos do mundo, e a gente aprendeu semana passada que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não há nenhum problema em ser próspero, não há nenhum problema em ser rico, não há nenhum problema em estudar e trabalhar, e com o suor do seu rosto ter o pão de cada dia e ter uma vida boa. O problema, como eu disse, é que hoje o dinheiro tem dominado todas as esferas da nossa sociedade. O nosso legislativo é dominado pelo dinheiro. Os nossos deputados que fazem leis, dominados pelo dinheiro. O nosso judiciário, grande parte dele, aqueles que julgam por dinheiro. O nosso executivo, que compreende prefeitos e presidentes e governadores, são governados pelo dinheiro. O problema é esse, é que o Deus desse século tem se tornado o dinheiro. E as pessoas têm substituído pessoas ou relacionamentos por dinheiro, por coisas. Vivemos em uma época onde as pessoas roubam, mentem, matam, morrem, casam, se divorciam, tudo por dinheiro. As pessoas corrompem, as pessoas causam intriga, as pessoas passam por cima das outras por causa de prosperidade. Pessoas têm construído grandes patrimônios em detrimento da família. Pessoas que têm 2, 3 empregos, da família é uma desgraça. 2, 3 empregos, mas a criação do filho é lamentável. Mas essa é a época em que temos vivido. As pessoas têm entendido que o sucesso financeiro é mais importante do que o sucesso familiar, do que o sucesso espiritual, do que o sucesso moral, do que a ética, do que os bons costumes. Se eu conquistar o que eu desejo, está bom. Mas a pergunta é, e já já os irmãos vão entender o porquê disso: por que Tiago coloca isso numa carta direcionada à igreja? Primeiro, porque Tiago entendia, acredito eu que iluminado pelo Espírito Santo, que os crentes também podem viver e sofrer desse mal, de ser seduzido pelo dinheiro, corrompido pelo dinheiro, atraído pelo dinheiro. Mas os irmãos vão perceber que aqui nessa carta, Tiago não está escrevendo para crente da igreja rico. Pelo contrário, Tiago está escrevendo para crente pobre que estava dentro da igreja e que estava sofrendo na mão dos ricos, na sua grande maioria ímpios. Então a pergunta é: pastor, então por que Tiago coloca isso dentro de uma carta que é direcionada à igreja? Primeiro, para que os crentes pobres que estavam sofrendo fossem animados, encorajados a ficar tranquilo, porque Deus estava vendo que riquezas mal adquiridas e mal empregadas eram condenáveis. E segundo, para que o crente pobre jamais invejasse
uma riqueza maligna, uma riqueza maldita, uma prosperidade que passa por cima de tudo. Então Tiago escreve para isso. É claro que hoje o evangelho prosperou, existem igrejas em todas as classes sociais, em todas as esferas da sociedade, e é possível sim que crentes ricos se tornem pecadores, se tornem amantes do dinheiro, mas essa carta é para crente pobre. Tiago está escrevendo para crente que está sendo oprimido, para que ele não se desespere, espere em Deus, e para que ele não olhe para o rico e inveje aquela riqueza de maneira que venha a pecar. Então vamos ler? Versículo 1 diz assim, olha: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desaventuranças que vos sobrevirão. Vamos parar aqui. Por que os teólogos dizem que Tiago está falando com o rico que é ímpio? Porque em nenhum momento, os irmãos vão ver, de todo o trecho, Tiago diz: arrependei-vos, mudem de vida, parem de fazer isso. Pelo contrário, Tiago está dando uma sentença final. Ele diz: ricos, chorai, lamentando por causa da desaventurança que vai chegar sobre a vida de vocês. Em nenhum momento Tiago abre uma porta de escape, dizendo: olha, pare com isso, não faça assim, não é conveniente que um crente haja dessa maneira, não é conveniente que um cristão, porque nos versículos anteriores Tiago diz: olha, da mesma boca não pode ter bênção e maldição. Não tratem as pessoas com acepção, não tratem o rico melhor e o pobre pior. Tiago está dando instrução para a igreja. Aqui Tiago está dando uma carta de condenação, que Tiago está dando uma sentença, como um profeta do Antigo Testamento. Tiago fica de pé e diz: ei, ricos, vocês esqueceram que a vida é passageira? Vocês esqueceram que nessa terra tudo passa, e que nessa terra tão logo Deus há de julgar a todo ser humano debaixo da terra? Então Tiago diz: ei, chorai, lamentando, porque virá sobre vocês desaventuranças. Então, como eu disse, ao que parece, essas pessoas ricas eram pessoas de fora da igreja, mas que estavam de uma forma ou de outra oprimindo os pobres que habitavam naquela igreja. Então Tiago traz uma admoestação terrível contra eles. Então, como eu disse, talvez os ricos nem fossem ler isso aqui. Dificilmente um rico ímpio ia parar para ler a carta de Tiago, mas os crentes pobres que faziam parte daquela igreja iriam ler e iriam se sentir animados a não desistir, ainda que fossem oprimidos, perseguidos e tripudiados por causa da desigualdade social daquela época. E não é diferente nos dias de hoje. Então Tiago declara um julgamento dizendo: olha, não tem mais para onde correr. E a gente lembra muito de várias passagens, eu vou citar algumas aqui do Novo Testamento, onde o próprio Jesus, por diversas vezes, exortou os ricos, e naquela passagem, principalmente entre o rico e o Lázaro, que Jesus diz assim, na verdade lá no seio de Abraão, né? Deus diz para o rico assim: olha, enquanto você estava em vida, enquanto você vivia aquela vida próspera, soberba, arrogante, luxuosa, Lázaro sofria, e sofria a sua porta, sofria a sua negligência, sofria a sua indiferença. Agora Lázaro está sendo consolado e você está recebendo o que lhe é próprio. Em Lucas também, um outro texto de Jesus, mas agora no capítulo 6, Jesus vai proferir um ai. É aquele capítulo em que Jesus está falando dos ai disso, ai daquilo, e Jesus profere um ai aos ricos. Ele diz assim em Lucas 6, 24: mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Então fica claro para a gente que esses homens haveriam de sofrer por causa que as riquezas foram mal adquiridas e porque suas riquezas eram mal empregadas. Deveriam render graças a Deus por aquilo que receberam e deveriam entender que aquilo que receberam deveria ser um canal de bênção para os mais pobres, mas não era isso que acontecia. Vamos ver o que acontecia? Versículo 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos,
e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Vamos parar aqui. Tiago agora chama a atenção dos ricos e diz: olha, vocês permitiram que as riquezas se tornassem o seu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As suas riquezas são corruptas, suas roupas, comidas de traça, seu ouro e sua prata enferrujam. E o verbo usado aqui é um verbo no sentido de decompor-se, dizendo que todo ajuntamento, que toda riqueza, que toda prosperidade que aqueles ricos acumulavam iria se decompor, iria apodrecer, iria se esvair, ainda que eles se ajuntassem. Lembramos também daquela passagem onde Jesus fala que um rico derrubou o seu celeiro porque a sua colheita foi maravilhosa, e ele fez um celeiro maior ainda e ajuntou tudo dentro do celeiro. Aí o texto diz que ele senta e diz assim: agora minha alma pode descansar e se alegrar. Aí o texto vem e diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado para quem será? Louco. Aqui agora o texto diz: olha, você é louco, sua riqueza é corrupta, sua roupa é comida de traça, sua comida apodrece, seu tesouro enferruja. É claro que ouro e prata não enferruja, né, irmãos? Mas aqui é apenas uma figura de linguagem para dizer que essa riqueza toda desceria por água abaixo. Deus criou o mundo. É claro que há muita complexidade no mundo, no que eu vou falar, mas de forma básica e simples, Deus criou o mundo e nos deu estações para que a cada ano e a cada estação a terra pudesse dar fruto de maneira que nenhum ser humano e que nem mesmo os animais passassem fome. Mas a dureza do nosso coração, essa é a verdade, o pecado que há em nós faz com que o nosso semelhante morra de fome. Como eu disse, nós sabemos que há muitas coisas que implicam numa falta de emprego, numa falta de oportunidade, numa concorrência, numa desigualdade social. Muitas coisas envolvem isso. Mas, irmãos, nós estamos falando de comida, estou falando do básico, estou falando de ter a liberdade de chegar numa árvore frutífera e poder se alimentar. Eu tenho certeza que Deus criou o mundo de maneira que, no seu propósito, nenhum ser humano haveria de passar fome. Mas o que a gente encontra hoje é uma maldade tão maligna, é um desejo de enriquecimento tão maldito, em que pessoas precisam passar fome, num mundo tão rico, onde Deus criou, onde creio eu. Há estudos que pregam o contrário, que dizem que vai haver um momento em que a população se tornará tão grande, em que haverá falta de alimento, mas o que a gente encontra hoje não é isso. A nossa realidade hoje é que sobra alimento, e nós, inclusive eu me coloco aqui como um culpado disso, até desperdiçamos, até lançamos fora muita coisa, jogamos fora muita coisa. Pode ser que há um dia, que exista um dia, onde a produção não será possível para alimentar tanta gente. Vide a China, né? Que não consegue mais alimentar seus habitantes, tendo que comprar comida de fora. Mas o que a gente vive hoje, irmãos, é declaradamente uma situação de extrema corrupção do coração humano. Ah, a culpa é do governo? Claro que é, claro que é. A culpa é de alguns empresários? Também. Mas sejamos honestos, a culpa é do nosso coração, a culpa é do pecado que habita no gênero humano, a culpa é da maldade de Satanás que nos inclina de maneira tal que possamos olhar para tanta maldade e achar comum, e eu me incluo nisso. E aí Tiago diz: olha, vocês juntam tanta coisa, e no grande dia, essas coisas que vocês juntam, vai servir só para uma coisa, para testemunhar contra vocês. Vocês juntam tanta coisa, que no dia do juízo, essas coisas que vocês juntam vai servir de acusação. Ele diz assim: a ferrugem, tipo, o fato de você acumular as coisas e essas coisas apodrecerem, servirá por testemunho contra vós, e há de devorar como um fogo as vossas carnes. Há uma ironia aqui, né? Tiago diz: olha, vocês juntam tanta coisa, como se isso fosse servir de proteção, de bênção,
Mas essas coisas que vocês estão juntando, quando chegar naquele grande dia, elas serão lançadas na cara de vocês e dizendo: olha aí, você juntou tanto, que até apodreceu, você juntou tanto, que a traça comeu, corroeu, enquanto você deixou de ajudar quem deveria. O fogo é uma força devastadora. Se a ferrugem não consome ouro e prata, o fogo, por outro lado, consome. E com certeza Tiago faz esse jogo de palavras aqui, lembrando do fogo da condenação eterna, do juízo eterno. Então Tiago diz: olha, cuidado, o fogo consome tudo que está no caminho, e com certeza no dia do julgamento, ouro, prata, grandes fortunas não poderão te livrar, porque o fogo há de consumi-las. Então, em primeiro lugar, como eu disse, o rico deve entender que a vida é curta. Como Tiago disse no capítulo 4, que a gente falou semana passada, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, se todo ser humano entendesse que a vida é breve, que a vida passa, que a vida é curta e que as riquezas são passageiras e transitórias, as pessoas não se deixariam levar de maneira a amar a riqueza, e aquele que passa por necessidade não se deixaria levar a ponto de invejar aquele que ama uma riqueza, porque a vida passa. Bens, influências não servirão de nada naquele dia. Hoje, o mundo em que a gente vive, as pessoas ricas, influentes, poderosas, muito instruídas, elas têm destaque, são admiradas, mas irmãos, diante do trono de Deus, essas pessoas que amam o dinheiro e que se sustentam nisso, descobrirão que eles são pobre, cego e nu. Quem lembra? Tem um texto em Apocalipse, não me recordo agora o texto ao certo, em que Deus está exortando uma das igrejas ali, e ele diz assim: olha, tu acha que é rica? Tu acha que está bem vestida? Aí Deus diz para a igreja: na verdade tu é pobre, cega e nu, tu está perdida. Deus fala isso para uma das 7 igrejas do Apocalipse, que agora não me recordo, mas 3,17 diz assim, 3,17: pois dizes, a igreja dizia isso, algumas pessoas diziam isso: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Deus diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a realidade de muitas pessoas na época da igreja do Apocalipse, que se achavam bem, mas se descobririam totalmente desprovidas de nada, porque diante de Deus nada pode comprar a salvação. Mateus 6,20, Jesus diz assim, primeiro ele começa no 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, desde sempre, Jesus nos ensinou que se devêssemos, ou se quiséssemos ajuntar alguma coisa, deveria ser tesouros nos céus. Então, qual deve ser a nossa atitude diante do dinheiro? Eu já disse no início que não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter prosperidade, não é pecado ter um comércio, não é pecado estudar e desejar ter um bom emprego, mas a nossa atitude diante do dinheiro é primeiro reconhecer que se temos, ele vem de Deus, é bênção, dádiva e concessão dele. A segunda atitude nossa para com o dinheiro é reconhecer, como eu já falei também, que assim como o mundo é passageiro e transitório, o dinheiro também é. Hoje há, amanhã não há mais. Hoje tem, amanhã não tem mais. Hoje serve, amanhã não serve mais. Eu já preguei aqui numa outra oportunidade e eu falei essa frase: o dinheiro, ele é um ótimo servo. Quando você sabe mandar nele, ele te serve. Serve para comprar passagens de avião, hospedagens em bons hotéis, uma boa refeição, um bom passeio. O dinheiro é um ótimo servo.
Você souber mandar no dinheiro, ele vai te servir. Mas o dinheiro é um péssimo patrão. Se ele for o que manda na relação, você vai ser escravo dele. Não esqueça isso. O dinheiro é um bom servo. E use ele para isso. Use ele para boas coisas. Mas se ele virar o seu patrão e você virar o servo, aí você está perdido. Então, dinheiro é como uma maré, vem e vai. E nós não podemos basear o nosso destino, a nossa vida, a nossa fé, o nosso caminhar nas riquezas terrenas. Ao invés disso, devemos entender que tudo vem de Deus e que esse mundo é passageiro. Qual é a nossa mensagem para aqueles que têm dinheiro? Ela está em Tiago, ou melhor, ela está em Timóteo. E o apóstolo Paulo nos deixou há bastante tempo. 1 Timóteo 6, a partir do 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Está claro que a riqueza é instável. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então Deus nos proporciona tudo. Para quê? Para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Está claro aqui. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si tesouros sólidos, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse é o nosso conselho para todo e qualquer cristão, ou para todo e qualquer rico que venha nos perguntar o que fazer com as suas posses terrenas. Eis aqui a promessa, eis aqui a instrução do apóstolo Paulo. Mas vamos seguir. Versículo 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vamos parar aqui. Como eu disse, o problema é o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é problema. O problema é amar ao dinheiro de tal maneira que, como a gente acabou de ler, se retenha o dinheiro do trabalhador. Isso é abominável. Ao que parece, chegou o tempo da colheita, os campos estavam prontos para a colheita, e pobres, talvez muitos de dentro da igreja para a qual o Tiago está escrevendo, foram contratados para trabalhar no campo, para colher, e foi acordado um salário com os ricos, para quem Tiago está chamando a atenção. E quando acaba a colheita, os celeiros estão cheios, os campos estão completamente ceifados, os trabalhadores cansados e famintos, prontos para voltar para casa. O texto diz que eles retêm, com fraude, com roubo, com malícia, com dolo, e que esse roubo clamava diante do Senhor dos Exércitos. Já no Antigo Testamento, desde a época de Moisés, lá em Deuteronômio, Deus dizia que o salário do trabalhador, que a diária do trabalhador, não deveria ser mantida, porque isso era abominável, isso era lamentável. Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre. O jornaleiro aqui é uma figura de linguagem para trabalhador. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o teu salário, antes do pôr do sol, porque o camarada ainda tinha que passar na quitanda, comprar um pão, comprar uma farinha, levar para casa. Muitos dos seus parentes, da sua esposa, dos seus filhos, estavam em casa com fome, esperando ele chegar da colheita. Então ele diz, antes do pôr do sol paga, porquanto é pobre, e depende disso, a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então desde o Antigo Testamento, irmãos, o roubo, a opressão, abusar do pobre, do necessitado, é abominável diante de Deus.
A família desses trabalhadores, como disse em Deuteronômio 24, e como diz também em Levítico 19:13, dependia disso. E Deus se comovia dessas pessoas. Eu acredito que não é diferente nos dias de hoje. Deus continua olhando para a nossa sociedade, para a nossa prosperidade, ainda que eu posso afirmar que não há ninguém rico aqui entre nós. Deus deseja que façamos bom uso daquilo que Ele nos tem dado. Os pobres clamavam e talvez pensavam, não há quem nos defenda, porque a desigualdade é grande, e quando um pobre tenta clamar, tenta exigir seus direitos contra alguém muito rico, na maioria das vezes ele não tem sucesso, porque a pessoa rica é poderosa, porque a pessoa rica é influente, a pessoa rica detém de muitos artifícios, e o pobre não sabe sequer quais são os seus direitos. Mas aí o texto diz assim, olha, não se engane, ainda que a justiça faça vista grossa, ainda que lhe falte advogados, ainda que ele não seja ressarcido, ainda que ele não receba, há um que escuta, há um que ouve, há alguém aonde o clamor desse pobre miserável está chegando, e esse alguém é ninguém menos do que Deus. Ele haverá de fazer justiça. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus também diz que o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, versículo 7. Lucas, é isso mesmo? Lucas 10, 7, deixa eu ler. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E também em Timóteo 5, agora no 18, Paulo repete as palavras de Jesus. Pois a Escritura declara, não amordace o boi. Então era proibido até mesmo você proibir o boi. Proibir o boi de comer é pecado. Não amordace o boi quando ele pisa o trigo, porque ele tinha que trabalhar e comer ao mesmo tempo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Então sempre foi uma verdade na palavra de Deus, que aquele que trabalha deveria ser reconhecido pelo que faz, e aquele que trabalha não deveria ser, em hipótese alguma, oprimido por aqueles que detêm uma posição maior ou mais próspera. Os trabalhadores foram contratados e não receberam. Eu disse que nós estamos falando aqui de pessoas ímpias, que estavam maltratando crentes pobres. Mas trazendo para os dias de hoje, irmãos, o crente, independente da condição social que ele tenha, ele precisa cumprir com os seus deveres. Ele precisa ser fiel em sua palavra. O crente precisa pagar aquilo que combinou. O crente precisa corresponder com aquilo que ele acertou. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste, isso é muito escandaloso. Isso é muito até vergonhoso. Ouvirmos na rua, ouvirmos testemunhos, ouvirmos histórias de crentes que fizeram tratos, que fizeram acordos, que compraram, que pegaram emprestado e que não cumpriram com a sua palavra. E o pior é que aqui nós estamos tratando de pessoas ricas que estão oprimindo pessoas pobres, pessoas ricas que não tinham Deus, que não conheciam o Evangelho, que não tinham temor e que estavam de forma proposital abusando do mais pobre. Mas isso é pior quando nós falamos de duas pessoas que supostamente, ou de pessoas que supostamente se dizem crentes e que conhecem a palavra, e ainda assim faltam com a palavra, dando mau testemunho e deixando de cumprir com os seus compromissos. É pecaminoso, irmãos. E a gente deve pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos dê meios, graça e oportunidade de acertar, porventura, qualquer pendência que haja na nossa vida. Também não vou dizer aqui que é pecado, irmãos. Você está passando por um aperto e momentaneamente não conseguiu pagar uma conta. Não vou dizer que isso seja pecado, mas eu digo que é pecado quando, de forma voluntária, proposital, nós
adquirimos coisas ou fazemos acordos, contratos, sabendo que não vamos cumprir com aquilo, que não temos condições de arcar com aquilo. Isso é pecado. Passar por uma crise e até reconhecer isso, olha, estou passando por uma crise e nesse momento eu não tenho condições de cumprir com todas as minhas obrigações. Isso é legítimo, irmãos, acontece na vida de todo mundo. Mas pecado é dar a palavra, não cumprir e fraudar acordo no qual nós demos a nossa palavra. Então não é pecado ser rico, não é pecado se enrolar e ter uma dívida, não é pecado ser uma pessoa previdente. Não, pastor, eu tenho meu pezinho de meia, eu faço minhas economias, eu junto um dinheirinho, porque amanhã depois eu posso ficar desempregado, eu não sou funcionário público, eu não tenho estabilidade. Não é pecado isso também não. Não, pastor, olha, eu tenho viajado com a minha família, eu tenho aproveitado, eu construí uma boa casa, eu comprei um bom carro. Isso também não é pecado. O pecado é quando a riqueza, eu acabei de dizer, se torna o nosso senhor, o nosso dono. O pecado é quando a riqueza é mal adquirida, mal empregada, mal recebida. O pecado é quando a riqueza é incusta ou às custas de outro. O pecado é quando deixamos de cumprir com a nossa palavra. Isso é pecado. O pecado está ligado à origem, da onde esse dinheiro veio. O pecado está ligado ao meio, como esse dinheiro tem sido utilizado, e o pecado está ligado ao fim, que fim esse dinheiro nos levará. Isso é pecado, irmãos, e é necessário que a gente, como igreja, seja bem direto com relação a isso, porque isso sim, isso acontece nos meios evangélicos inclusive. Versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então, o pecado vai aumentando. O pecado começa com roubo, porque quando o rico retém o salário do trabalhador, ele está roubando o trabalhador. O pecado começa com uma cobiça, com uma ganância, com um desejo incontrolável de enriquecer a todo custo. Ali começa o pecado, e ele se desenrola para uma vida de luxo, para uma vida de prazer, para uma vida de regalias, sem ao menos lembrar que ele devia trabalhadores, que ele devia outras pessoas. E aí o texto diz: olha, vocês vivem regaladamente, vivem nos prazeres, vivem engordando o vosso coração em dia de matança. Provavelmente a gente pode considerar esse dia de matança aqui de duas formas: ou que naquele grande dia eles seriam mortos por causa dos seus pecados, ou porque a sua vida prazerosa condenava outros à morte, porque quando o rico deixava de pagar o salário do trabalhador miserável, do pobre empregado aqui, ele voltava para casa com as mãos vazias, tua família não tinha o que comer, e se isso perdurasse por um tempo, aquela família, ou principalmente as crianças, haveriam de morrer. Então esse rico, ele era culpado ou de homicídio, ainda que de forma indireta, ou culpado de cavar a sua própria cova no dia do juízo. Então, irmãos, cuidado. Depois de terem aumentado a sua riqueza, eles agora viviam prazerosamente em cima do clamor, do sofrimento e da dor de outro. Isso parece muito com aquele jovem rico, né? Que Jesus disse que ele foi e ele não fez bom uso do dinheiro do seu pai. O texto diz que ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente, que ele dissipou o dinheiro com toda sorte de coisas pecaminosas. Essa é a vida que esses ricos estavam levando. E eu quero dizer de novo, esses ricos de Tiago não faziam parte da igreja, mas de forma muito lamentável, hoje esses ricos entraram na igreja e têm repetido os mesmos pecados dentro da igreja. Não precisa que você vá muito longe para que você escute histórias, contos de pessoas que se utilizam de uma bênção, de uma prosperidade, de uma riqueza para
usurpar, pisar e se sobrepor aos mais necessitados. Vamos terminar? Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E aqui, para terminar, Tiago vai um pouco mais duro novamente, dizendo: olha, a atitude de vocês condena, a atitude de vocês mata. Como eu disse, ela pode ser entendida tanto de forma literal como de forma figurada. Lá no capítulo 2, no versículo 6, Tiago disse que os ricos levavam os pobres para o julgamento, processavam pobres. Ele diz assim: entretanto, vós outros menosprezaste os pobres. Tiago diz: olha, vocês aí estão menosprezando o pobre. Mas aí Tiago diz assim: mas não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então, provavelmente, eu estava lendo um livro que dizia que os ricos, além de dever aos mais pobres, oprimir aos mais pobres, roubar os mais pobres, eles ainda se utilizavam do poder que tinham para levar os pobres a julgamento, e uma vez condenados, naquela época, algumas condenações eram tão terríveis que o pobre poderia ser condenado à morte, ou poderia morrer numa prisão devido às condições. Indiretamente, como eu disse, eles matavam todas as vezes que eles tiravam da mesa de um pobre o prato de comida. E aí, irmãos, eu creio que hoje aqui na nossa igreja, queira Deus, nós não temos essa realidade. Mas eu sei que Deus nos tem dado, ainda que pouco Deus nos tem dado. E que esse pouco que Deus nos tem dado jamais se torne o nosso Senhor. Que esse pouco que Deus nos tem dado sirva sim para nos abençoar, para nos alegrar, para nos proporcionar viagens, passeios e um patrimônio, mas que ele jamais sirva para que a gente feche o nosso coração para os que mais precisam da gente. Quero terminar fazendo algumas perguntas aqui que eu coloquei. Como você tem lidado com o dinheiro? Ele é o seu dono ou seu servo? Seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro que Deus te dá? E aí eu poderia até me alongar aqui, irmãos, e falar de ofertas e dízimos, mas eu vou deixar isso para o Espírito Santo tratar no seu coração. Mas eu poderia falar, afinal de contas, quando a gente fala de ser dominado pelo dinheiro, é isso que acontece com aquelas pessoas que se opõem a colaborar com a obra de Deus. No fundo, o que eles demonstram para mim é que são servos do dinheiro. Pastor Rodrigo, vou dar um exemplo, né? Que é sempre bom dar um exemplo. Disse que passou por um problema há pouco tempo agora lá na igreja de Goiânia relacionado a isso. E aí ele disse que pregou dizendo que isso assustou muitos, porque muitos pensavam que ele ia falar o contrário. E ele disse que pregou dizendo que ele não entendia que o dízimo era uma obrigação da lei, e que o texto de Malaquias e outros textos do Antigo Testamento não eram aplicáveis para o dízimo, mas que o dízimo no Novo Testamento era um ato de amor voluntário, daqueles que entendem que tudo que recebem vem de Deus, e que o dinheiro não é o seu Deus. E muitos até se assustaram, falaram: pastor, agora ferrou, depois que o senhor falou isso, é que ninguém mais vai contribuir. Ele disse: olha, não me importa o que as pessoas vão fazer, me importa que eu seja fiel às Escrituras. Se as pessoas são servas do dinheiro, se as pessoas são gananciosas, se as pessoas são idólatras, amam a Mamon, que é o Deus do dinheiro, o problema é delas. Eu não vou pregar uma mentira para obrigar ninguém a contribuir aqui na igreja de Goiânia. Ele disse que graças a Deus as coisas têm melhorado. Mas repense sobre isso. Como você tem lidado com o dinheiro que Deus tem te dado? Você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Algo a se pensar. Os bens que você tem foram adquiridos honestamente? Irmãos, eu já tive bens que foram adquiridos de forma ilegal e eu perdi todos. Os irmãos sabem, eu já fui militar e algumas coisas eu ganhei de forma ilegal. Não ficou nada. Não ficou nada. Pelo contrário, quanto mais tinha, mais faltava. É uma maldição impressionante. Impressionante. Você tem usado os bens que Deus te deu
para o seu deleite, para o seu conforto, é bom, mas também para ajudar outras pessoas, ou o dinheiro se tornou o seu Deus? Que você possa responder. Vou terminar fazendo algumas rápidas aplicações também. A riqueza só é bênção quando essa bênção provém de Deus. Fora isso é maldição. Fora isso é sedução. Pense nisso. Antes de trocar de um emprego, antes de aceitar alguma oferta, alguma proposta, pense nisso. O dinheiro e a prosperidade só é bênção quando vem de Deus. Às vezes a gente aceita uma proposta, aceita uma oferta de emprego, alguns pastores aceitam mudar de igreja, apenas olhando para o lado financeiro, e não esquece, ou melhor, não se lembra, que se essa bênção financeira, essa promoção não vier de Deus, ela vai se transformar numa maldição, num problema, numa dor de cabeça terrível. Segunda coisa que eu falei aqui, na terra as pessoas invejam os ricos, mas naquele grande dia, as pessoas perceberão que aqueles que amam o dinheiro são pobres, cegos e nus. Terceira coisa que eu falei aqui, o crente tem que cumprir com a sua palavra. O crente tem que cumprir com os seus compromissos, ainda que seja difícil. Nós devemos fazer o máximo para cumprir. Quarta coisa, o pecado não está ligado ao dinheiro. O pecado está ligado a amar ao dinheiro, ou se a origem do dinheiro e a finalidade do dinheiro é ilícita. E outra coisa que eu falei aqui também, é que uma coisa puxa a outra. A cobiça pela riqueza levou os donos de terra a roubar os pobres. E roubar aos pobres fez com que eles vivessem uma vida de luxo. E essa vida de luxo fez com que muitos pobres morressem. E aí a gente lembra daquele versículo que diz que um abismo puxa outro abismo. Um mal traz outro mal. E um pecado abre a porta para muitos outros pecados. Meu desejo é que Deus nos prospere naquilo que Ele deseja nos prosperar, mas que a gente jamais esqueça quem é o dono da bênção e quem é que nos tem dado toda e qualquer prosperidade. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé.